Abre a sua Bíblia lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Senhor, fala conosco mais uma vez. Nós sabemos que Tu tens mais e nós queremos mais, Senhor. E o Teu Espírito, Senhor, ministre a nós. Sabe quão pequena eu sou, Senhor, e dependo, Senhor, do poder do Teu Espírito Santo. Fala conosco mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A Igreja Batista da Lagoinha tem uma declaração de fé muito interessante. Eles dizem: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Você pode repetir comigo? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Mas você só vai saber o que é isso se você buscar conhecer a Bíblia. Se você não busca conhecer a Bíblia, você não sabe o que você realmente é na Bíblia. A Bíblia diz que nós somos... nós somos filhos do Rei. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E a Bíblia vai citando várias coisas. E se você souber quem você é em Deus, a sua vida se tornará completamente diferente. Aí eu digo, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho o Espírito Santo, um Consolador, que abre as portas, que me mostra o caminho, que direciona a minha vida. Aquilo que eu posso fazer, a Bíblia diz que pelo poder do Espírito Santo eu posso curar. Pelo poder do Espírito Santo eu posso libertar. Nós só podemos usar, nós só vamos conseguir usar aquilo que a Bíblia tem para nós, quanto mais nós lermos a palavra do Senhor. Porque aí você vai se descobrindo em Deus. Amém? E eu conversava com o Senhor, perguntando: Senhor, o que Tu quer falar pra gente? E o Senhor falava assim: as cantorias estão bonitas. O pessoal está cantando bonito, as músicas estão interessantes. E eu particularmente, eu gosto muito dessa música, das duas primeiras que a gente... de todas que a gente cantou, né? Eu estou falando das agitadas, que fala... que vai atravessar o mar, né? Vai ver o Senhor fazendo a obra, vai deixar o Egito para trás, vida transformada. Ou então a música que nós cantamos, tudo posso em Deus, Ele me fortalece e tal. E é tudo muito lindo. Mas são dessas coisas que nós precisamos nos lembrar quando as lutas vêm. Na hora do sufoco, é que você tem que lembrar de cantar. Mesmo que chorando. Tudo passa em Deus. A gente precisa estar lembrando que a palavra nos diz constantemente. Porque é a palavra do Senhor quem nos sustenta. E aí o Senhor ministrava ao meu coração sobre o texto que fala que o justo viverá. E ele falava ao meu coração que o cristão precisa aprender a andar por fé. O cristão precisa aprender a andar por fé. Fala aí com teu irmão. O cristão. Fala pro outro aí que não te ouviu aí, que você não virou para falar. Fala pro outro aí. O cristão precisa aprender a andar por fé. E aí... lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. E o Senhor foi ministrando ao meu coração coisas que vão sendo, que vão acontecendo com as pessoas que escolhem viver por fé. Porque o Senhor é um Deus que dá. Deus é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que salva, é um Deus que dá, um Deus doador, um Deus que se doa para nós. Mas existe uma jornada que nós precisamos fazer. Existe um trilho que nós precisamos passar. E esse caminho é andando
por fé. E aí uma coisa que o Senhor falava ao meu coração, que quem honra por fé, se você vai anotar, aproveita para anotar aí, quem anda por fé honra a fé e é honrado por ela. Quem anda por fé honra a fé e é honrado por ela. Você conhece a história de Daniel, que não se dobrou e o Senhor livrou da morte, não se dobrou a outros deuses e o Senhor livrou da morte. Você conhece a história dos amigos de Daniel que foram para a fogueira e não foram queimados, não tiveram nem cheiro de fumaça. Mas nós também conhecemos a história da vida de Paulo, um homem que se doou completamente para a obra e honrou a fé também até os últimos minutos, morreu por ela. Pedro morreu por ela. Estevão morreu pela fé. Honrou a fé. Todo aquele que honra a fé é honrado por ela. A gente não quer passar por dificuldade, a gente não quer passar por luta. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas eu venci. Tem de bom ânimo porque eu venci. Eu venci, você vai vencer também. O Senhor lhe fala, eu venci, você vai vencer também. Tem um trilho. E às vezes, por causa das dificuldades, das necessidades, enfim, às vezes a gente acaba desonrando a fé, achando que não vai morrer de fome. Se desonrar, não. Se eu abrir mão de estar todo domingo na igreja para poder pegar esse trabalho que eu vou ganhar bem pra caramba, né? Eu vou poder sustentar a minha família. E coloca uma coisa na tua cabeça. Quem sustenta a tua família não é você. Quem sustenta a tua casa não é você. Quem sustenta é o Senhor. É o Senhor quem te dá saúde, é o Senhor quem te dá sabedoria, é o Senhor quem te dá habilidade. Se Ele te tirar isso tudo, tu não tem nada. Então, se você aprender a honrar o Senhor, às vezes abrir mão de coisas que nos parecem muito boas, muito especiais, muito interessantes, você vai ver o Senhor honrando você. Você será honrado pela sua fé em Deus. Amém? A segunda coisa que o Senhor ministrava ao meu coração, que quem anda por fé não olha as circunstâncias. Quem anda por fé não olha as circunstâncias. O que a gente mais tem nesse mundo, gente, são circunstâncias. Pensa em alto mar. Um vento que sopra, uma onda mais forte. Pensa no mar da sua vida, uma notícia ruim. A gente viu aí durante essa semana toda, com a chuva que aconteceu lá na região sudeste. Quantas e quantas famílias perderam vidas e o seu abrigo, sua casa, seu lar, as coisas que conquistaram. Se nós colocarmos os olhos na luta e na aflição, a gente não chega a lugar nenhum. Se nós colocarmos os nossos olhos na luta e na aflição, você vai querer tirar a própria vida. Porque você vai achar que não tem mais jeito. Eu preciso aprender a colocar os meus olhos no Senhor. O Senhor disse que é Ele quem me sustenta. Ah, mas aqui o mundo está em crise, que o Brasil está assim, está assado. Eu quero dizer para você que o dono do ouro e da prata é o teu Pai, o Senhor. E Ele diz para você, olha, me honra, traga os dízimos à casa do Senhor, e você vai ver, faz prova de mim, que você vai ver, se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre você bênçãos que você não vai conseguir contar. Mas aí a gente está com a dívida, as coisas para pagar, e uma das primeiras coisas que a gente acaba sacrificando é o dízimo. Babau. Oferta, então, nem comendo a oferta. Uma das primeiras coisas, quando você não anda por fé, quando você anda por vista, por aquilo que você vê, a primeira coisa que você sacrifica é aquilo que você deveria consagrar ao Senhor. E aí sabe o que você está dizendo? Senhor, o dinheiro é meu. Eu administro do jeito que eu quero, do jeito que eu quiser. Aí você sabe o que Ele vai dizer para você? Se o dinheiro é teu, então tu te resolve aí. Porque se o dinheiro fosse meu, eu resolvia para você. Se você tivesse consagrado a mim, eu devolveria para você. Mas tu acha que é teu, te vira. E cada vez mais a gente observa pessoas e mais pessoas metendo os pés pelas mãos. Porque esqueceu
que a palavra nos diz que Ele é o nosso Jeová Jirê. Ele é o Deus provedor. Aconteça o que acontecer, Ele continua sendo Deus provedor. Uma vez um pastor muito querido que vai estar pregando aqui no aniversário da igreja, o pastor Paulo Leite, eu ouvi pregando dizendo que Deus nos dá o suficiente para cada dia. Sabe naquele dia que você acha que faltou? Você também recebeu o suficiente. Você sabe o que está acontecendo? Deus está te ensinando algumas coisas com o suficiente que você tem na mão. Porque às vezes, quando a gente tem demais, a gente não sabe administrar. Às vezes, quando a gente está vivendo no tempo da fartura, a gente joga as coisas fora fácil, com facilidade. A gente não dá valor. A gente não dá valor, às vezes, às bênçãos que o Senhor tem dado para nós. Você está tranquilão, tal. Então, às vezes, o suficiente para o teu dia vai ser o pouco. Você aprender a orar mais. Você aprender a confiar no Senhor. A terceira coisa que o Senhor ministrava ao meu coração é que quem anda por fé não fica com os olhos fixos nas coisas desse mundo. Quem anda por fé sabe que tudo isso aqui é passageiro. Não é pecado nenhum você almejar um carro melhor. Não é pecado nenhum você almejar uma casa melhor. Não é pecado nenhum você querer aprender mais, estudar mais, né? Estudar para o concurso. Não tem pecado nenhum dessas coisas. Desde que você entenda que a vontade do Senhor tem que ser prioridade na sua vida. Desde que você entenda que aquele carro ali vai ficar quando o Senhor voltar, porque Ele vai voltar. Amém? Jesus vai voltar, mas aquele carro vai ficar. Não tem problema nenhum você cuidar bem do seu corpo. Aliás, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós temos que cuidar mesmo bem dele. Mas nós precisamos ter um equilíbrio a respeito disso. Porque quando Jesus voltar, você não vai ter esse corpo que você tem aí, não? Você vai ter um corpo glorificado. A Bíblia diz, né, tio, não vamos ter barriga não, cara. Aleluia. Não é não? Quando Jesus voltar, a Bíblia fala que nossos corpos serão transformados. A gente não vai entrar com essa carcaça aqui no céu, não. Deus tem coisa melhor para nós. Aleluia. Deus tem coisa melhor para nós. Ai, celulite nada, menino. Quando estiver lá no céu, é um corpo dentro do padrão de Deus. E Deus sabe o que é padrão. Aleluia. A gente fica aqui, Deus dá um olho bonito, um cabelo bonito, dá isso bonito, um nariz, uma boca, um trem. E a gente está sempre reclamando de alguma coisa. A gente está sempre insatisfeito com alguma coisa. E quer mexer nisso, e quer mexer naquilo outro, e quer mexer naquilo outro. Se esquece que determinadas coisas não vão fazer diferença nenhuma quando Jesus voltar. Cuida bem mesmo desse corpo que está aí, porque esse corpo é templo do Espírito Santo. Mas entenda que existem coisas ainda mais excelentes que nós precisamos buscar. Às vezes a gente vai vivendo como se Jesus não fosse voltar. A Bíblia diz que o Senhor virá naquele tempo que ninguém está esperando. O Senhor virá naquele tempo que está todo mundo regalado, relaxadinho, mas quem estiver ligado, quem estiver com o coração, com os olhos voltados para o Senhor, vai subir com Ele nas nuvens e vai ficar um alvoroço aqui nessa terra, porque as pessoas não vão compreender o que está acontecendo. Eu quero dizer para você, o Senhor vai voltar, eu quero subir, e eu preciso cada dia me preparar. Você precisa cada dia se preparar para o momento que o noivo vem encontrar com a sua noiva. Ele não vai mais botar o pé aqui nessa terra podre e suja. Eu já imagino o dia que nós vamos ver, o veremos nas nuvens e nós só vamos subindo. Tem uma turma aí que sonha com voar, né? Tem um pessoal aí que sonha com voar. Eu nunca sonhei, mas dizem que é boa benção sonhar que está voando, que é uma coisa, vai ser muito melhor, eu tenho certeza. Nós precisamos aprender a esperar a volta de Jesus. Nós precisamos aprender que Jesus vai voltar e nós temos que ansiar por isso. Oh, Jesus! Então, a Bíblia diz que para que Jesus possa voltar, cada pessoa precisa ter escutado falar do Evangelho.
Para Jesus voltar, nós precisamos evangelizar. Para Jesus voltar, a igreja precisa ir às nações, pregar a todo povo, a toda tribo, a toda língua. E Ele vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Fixa os seus olhos nas coisas que vêm do alto. Não segura os seus olhos nas coisas dessa terra. Amém, alcançar a sua casa, conquistar a sua casa, isso é maravilhoso. Mas quando o Senhor voltar, isso vai acontecer aqui. Porque se você estiver com os olhos voltados para o Senhor, você vai subir. Aleluia. Oh Deus, como eu espero por esse momento. Como eu anseio por esse momento. Outra coisa que o Senhor ministrava ao meu coração. Que aquele que anda por fé, ele entende as coisas do Espírito. Essa semana passada, eu tive uma visão meio esquisita. Visão para mim. Na hora eu fiquei super assustada. Mas Deus depois ministrou o meu coração a respeito do assunto. Uma hora eu vou poder compartilhar com os irmãos, ainda não é o momento. E aí ele me deu o texto, ministrou no meu coração o texto de João 16:13, se não me engano, que diz que o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, vos guiará a toda a verdade e vos fará saber o que está por vir. Aquele que anda por fé, ele busca em todo o tempo saber o que o Espírito Santo está querendo contar a respeito de uma situação, qualquer situação. Aquele que anda por fé, mesmo quando você não perguntou a respeito daquilo, o Espírito Santo tem prazer de sussurrar no seu ouvido, ó, vai acontecer isso, isso, isso. Fica preparado. Ou então, não faça isso, porque senão vai acontecer isso. Ele tem prazer de manter relacionamento com a gente. O homem que vive pelo Espírito Santo, que anda por fé, ele consegue enxergar coisas que o homem natural, o homem que não conhece o Espírito Santo, o homem que não tem intimidade com ele, não consegue entender. O homem não consegue entender. Quer ver uma coisa que o homem natural não consegue entender? A pessoa pisa no teu calo, a pessoa bate na tua face, e aí Jesus fala assim, dá outra face. Quer ver uma coisa que o homem natural não consegue entender? A pessoa pisou na bola com você e o Senhor fala assim, perdoa. Perdoa quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Normalmente o homem natural ia dizer, eu não sou bobo não, aí já é palhaçada. Aí tem uns crentes muito espiritual que dizem assim, eu não sou cavalo de Satanás. As coisas do Espírito, elas não têm a mesma linguagem, não fazem a mesma leitura que o homem natural faz. As coisas do Espírito são loucuras para esse mundo. As coisas do Espírito são loucuras para o homem natural. O homem natural não consegue entender. O homem natural não consegue entender como é que Deus pega Davi, um pastorzinho, sem porte físico, sem habilidades de guerreiro, vamos dizer assim, né, de treinamento, de luta, e aí pega aquele menino, o que parecia o mais franzino da galera parruda lá, e usa aquele menino para derrubar o gigante, torna aquele menino rei e faz dele um guerreiro. O homem que fala assim, pô, na lógica natural a gente tem que pegar o mais forte, aos nossos olhos. O homem natural, ele não consegue perceber que Deus não usa do nosso padrão. O homem natural não consegue acreditar que o morto pode ressuscitar. Porque não faz sentido. Morreu, morreu. Se não for com desfibrilador, acertei, Morgana? Se não for com desfibrilador, não ressuscita. Mas aí o Senhor, nós cantamos aqui, mostra-me tua glória. E o Senhor dizia para Maria, irmã de Lázaro, se creres, verás a glória de Deus. O homem que anda por fé, ainda que a situação pareça completamente improvável, ele crê que o Senhor é poderoso para ressuscitar. Leia comigo, abra sua Bíblia lá em Mateus 16. Rapidão. Mateus 16, 24
a 26. Mateus 16, 24 a 26 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Para o homem natural, isso é absurdo. Você abrir mão das suas vontades, muitas vezes abrir mão do seu conforto e se entregar totalmente para servir ao Senhor. Para o homem natural é absurdo, muitas vezes, você ficar no prejuízo para poder testemunhar de Jesus Cristo sobre a vida do outro. Eu amo aquela parte do hino, há um lugar que a gente canta, que ele diz assim: há um lugar que onde se perde é que se ganha, esse lugar é no Senhor. Homem que anda por fé não perde nunca. O homem, a mulher que anda por fé está sempre ganhando, porque aquilo que pareceu perda, na verdade, está levando a ela a um nível mais profundo, está levando ela para mais perto da glória, está levando ela para mais perto da vontade do Senhor. Na hora parece prejuízo, e para essa terra é. E a palavra do Senhor diz que Ele usa essas coisas para confundir, né? Confundir os sábios. Aquele que pede por amor ao Senhor, aquele que perde para honrar a sua fé, perde para ganhar. Talvez você se encontre numa situação que você está numa luta, às vezes o caso nem está na justiça, mas faz tempo que você está ali lidando com uma pessoa que de repente está devendo a você alguma coisa, que você não consegue receber, e não tem tratado, a coisa não acontece. Às vezes é melhor você abrir mão. Você libera ela, libera você. Aí talvez você diga assim: ah, mas é injusto. Caramba, você é filho do Deus do ouro e da prata. Você é filho de Jeová Jiré, aquele que cuida dos lírios do campo, aquele que cuida dos pássaros, não vai cuidar de você? Você entendeu que você é filho do Deus vivo? Ele cuida de você. O problema não está nas circunstâncias. O problema está no fato da gente não viver pelo Espírito. Da gente escolher olhar para as circunstâncias e não viver pelo Espírito. E a última coisa que Deus ministrava ao meu coração: que o homem que anda por fé é aquele que crê que Deus é um Deus de loucuras. O homem que anda por fé é aquele que olha para um casamento, seu casamento, completamente desgastado, completamente esmorecido. Talvez já esteja há anos dormindo na cama do filho, para não dormir com a esposa ou com o marido. Talvez sejam anos que estão vivendo dentro de casa como irmãos. O homem que anda por fé olha para a sua casa e fala: eu creio num Deus que pode restaurar meu casamento. O homem que anda por fé é aquele que, quando recebe uma notícia má, né, foi demitido, ele diz: está difícil, não está bom não, mas em nome de Jesus, o meu Jeová Jiré vai me fazer encontrar um emprego melhor. O homem que anda por fé é aquele que pede demissão para não pecar contra o Senhor, porque às vezes está numa situação de pecado. Quer ver uma coisa que não faz sentido? Um homem que anda por fé, que vive por fé, ele não tem como ficar vendendo cigarro e bebida, gente. Eu estou vendendo a arma para o outro se matar. Homem que anda por fé trabalha com aquilo que vai gerar vida para alguém, que vai gerar alguma coisa de bênção para alguém. Você tá entendendo o que eu estou falando? Para muita gente é um absurdo, porque às vezes o cara vai trabalhar numa distribuidora que vai ganhar horrores. Que a comissão é um negócio monstruoso. Aí ele fala: ó, se é para fazer isso, então eu peço demissão. O Senhor abre portas ainda maiores. Às vezes é uma portinha assim pequenininha, mas ela vai se abrindo.
E aí ela vai se abrindo. E aí ela vai se abrindo. Porque os olhos não estão voltados para as circunstâncias. Os olhos estão voltados para o Senhor. Mas parece doideira. Gilson, eu tenho filho para sustentar. Gilson, eu tenho aluguel para pagar. Eu tenho luz, eu tenho água. E eu continuo te dizendo, quem sustenta a tua casa não é você. Se você cair doente, quem é que faz? Eu não posso ir para a igreja, eu não posso ir para a célula, porque eu tenho que trabalhar. Cai doente para tu ver. Eu não estou jogando praga não, que crente não joga praga não, amém? Mas é algo que nos acontece todos os dias. Se os seus olhos não estiverem voltados para o Senhor, você não vai conseguir entender que a loucura de Deus é um propósito para a tua vida. O homem natural não consegue entender e fica maluco mesmo. Porque o Deus de loucuras pega um homem possesso, um homem endemoniado, o gadareno. É aquele homem que se cortava ele mesmo, que vivia acorrentado, que todo mundo tinha medo dele. E Deus transforma aquele homem e faz dele um missionário. Que trabalha com a loucura, porque a última coisa que você espera é de que um marginal se torne um pastor. No nosso mundo natural, a última coisa que você costuma esperar é que um estuprador vire um evangelista. Há uma tendência natural da nossa carne falar, Senhor, mata, acaba com a raça dessa criatura. Aí o Deus das loucuras fala assim, deixa ele vir a mim que eu liberto. Ou então, vamos passar por lá. Às vezes a gente foge dos lugares. Eu me lembro de uma situação quando nós chegamos aqui em Palmas. A igreja era uma salinha ali na 81. Bem ali perto da torre, colado com a torre ali. E para a gente atravessar, a gente não tinha carro, o Cleber e eu. E para a gente atravessar da 71 para 81, aquela avenida ali que corta, né, as duas quadras, era cheia de travestis, de homossexuais. Quem lembra disso? Mas, gente, era muita coisa. Não era pouca coisa. E a nossa igreja era muito pequenininha, né? Sim. Eram uns, eu, Cleive, uns. Deveria ser, naquela época deveria ser uns 5. Alguma coisa parecida com isso. Mas o Senhor incomodou tanto o nosso coração, nós precisamos orar para aquele lugar. Eu acho que naquela época nós não tínhamos a ousadia que o Senhor tem nos dado hoje. Mas nós entendemos que nós precisávamos fazer isso. Nós começamos a orar. Até o dia que o Senhor falou assim, agora vocês vão lá na rua e vão orar lá naquela rua. E nós, olha só, o homem carnal aprendendo do Senhor, né? A gente ainda aprendendo do Senhor, fala assim, vamos um pouco mais cedo. Eles costumam chegar às 8. A gente vai às 15 para as 7, né? Ora a avenida toda ali. E a gente não vai se deparar com eles. A mente de quem ainda está aprendendo com o Senhor. Já tomou iniciativa de ir, né? Mas já pensou assim, não vou chegar no horário que eles estão. Eu sei que deu 7 horas, enquanto nós estamos lá, né? Naquela época eu ainda não falava em línguas, mas se fosse hoje eu já estava lá, né? E tal. E nós estamos orando e levantando os braços lá e tal. A turma começou a chegar. E eles colocaram a gente de pingo para baixo. E era muito palavrão, e era muita coisa absurda falando. E nós não saímos correndo, não. Nós não tínhamos naquela época a ousadia de botar a mão na cabeça e repreender, ou de se aproximar do jeito certo para acolher. Mas nós ficamos lá orando. Nós ficamos lá orando. Porque nós críamos que o Senhor era poderoso para trazer transformação para aquelas vidas. Ainda com a pouca sabedoria, né, com o pouquinho que o Senhor nos dava a cada dia, nós não tivemos acesso direto a eles. Mas eles saíram de lá. Eles saíram de lá. Eu quero dizer para você que o Deus das loucuras pega aquele que ninguém dá valor para nada, para transformar naquilo que Ele quer de melhor. O Deus que pega a dificuldade numa área da sua vida e transforma no seu ponto forte. O Deus que pega a fragilidade
E modela de forma tal que ele usa a tua luta, a tua dificuldade, a tua fragilidade para poder abençoar outras vidas. E eu tenho escutado relatos lindos de irmãs que estão discipulando, que falam: como eu tenho crescido discipulando o outro. Como o Senhor tem ministrado na minha vida depois que eu comecei a discipular. Porque você começa a se compadecer e a servir ao outro. No mundo natural, a primeira coisa que nós pensamos é assim: primeiro eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas dificuldades, Senhor, ajuda-me primeiro. Quando eu estiver bem, eu pego e faço por alguém. Mas o que o Senhor ensina é para a gente fazer do jeito que a gente está. Porque quem vai preparando, quem vai capacitando, quem vai tratando, quem vai moldando, quem vai forjando é o Senhor. Então talvez você ainda não esteja discipulando, de repente já foi até discipulado. Mas não quer ter trabalho, discipular, porque discipular dá trabalho. Tem que abrir mão de um tempo. Às vezes você chega cansado de serviço. Ah, meu Deus, não vou ter que encontrar com a pessoa. Eu quero dizer para você, bobinho e bobinha, com todo o meu amor, que você está perdendo a oportunidade da sua vida de ser transformado pelo Senhor. Você está perdendo a oportunidade da sua vida de aprender a andar por fé. Você está perdendo a oportunidade da sua vida de viver o sobrenatural de Deus. Porque quando você age em nome de Deus, a favor dos outros, Deus age na sua vida. Deus age na sua vida. E eu quero que você repita comigo: aquele que anda por fé é honrado por ela. Diga comigo: é honrado por ela. Aquele que anda por fé não olha as circunstâncias. Aquele que anda por fé não tem os olhos fixos nesse mundo. Aquele que anda por fé entende as coisas do Espírito. Aquele que anda por fé conhece o Deus das loucuras. Não foca nas circunstâncias não, amado. O vento vai continuar soprando para todo mundo. Foca naquele que vai te proteger do vento contrário. Foca naquele que, ainda que o barco vire, vai te tirar do mar. Foca naquele que passa com você pelo fogo. Foca naquele que não deixa você se afogar. Foca naquele que te sustenta. Foca naquele que é o El Shaddai. Foca naquele que é o Jeová Nissi, que é a sua bandeira. Foca naquele que é o teu Tzedekenu, que é a tua justiça, quem faz justiça por você. Foca naquele que é o Jeová Shammah, que está presente na sua vida, que é o Emanuel, que está com você. Foca naquele que é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Foca naquele que é o Jeová Rafá. Foca no Senhor. Foca no Senhor, em nome de Jesus. Quando você começa a olhar as circunstâncias, acontece como a primeira situação aconteceu com Pedro. Quando olhou para o vento, Mas quando você mantém os olhos fixos no Senhor, o vento sopra, você vê, às vezes até balança. A onda vem, você vê, e você balança com ela. Você sabe que o Senhor está te esperando. E aí você continua nesse espaço, andando por fé, porque o justo viverá pela fé. Eu quero convidar você, que está precisando, que entende que está muito longe de desenvolver o real desejo de andar por fé. Você que está tendo dificuldade de abrir mão para ganhar, de perder para ganhar. Você que está tendo dificuldade de ouvir com clareza a voz do Espírito Santo. Você que está achando que as coisas que estão acontecendo na sua vida é loucura, não faz sentido, né? De repente no seu coração já está pensando, Deus me deixou de mão, eu estou encostada aqui. Você que precisa exercitar a sua fé diante do Senhor, para andar dia após dia, para ser levado por Deus, ser levantado por Deus, forjado por Deus, como fez com tantos outros homens e mulheres. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. E nós vamos orar especificamente por isso. Atitude de fé. Você entendeu o que eu falei?
Fé para curar. Fé para libertar. Fé para salvar. Fé para conquistar. Fé para pregar. Fé para resistir o inferno, para resistir o diabo. Pastor, vem cá, homem de fé. Diga, Senhor, eu estou dando meus passinhos aqui. E eu não sei direito como andar. Mas eu quero conhecer mais a Tua palavra. Porque ouvir a palavra do Senhor nos faz crer. Ouvir a palavra do Senhor nos faz andar por fé. Aprender da palavra do Senhor nos faz andar por fé. Ó Senhor, quero colocar diante do Senhor os teus filhos. Como foi pregado em diversas áreas, nós temos tido dificuldades. Tem nos faltado ousadia, Senhor. Muitas vezes nós somos confusos, indecisos, amedrontados. Mas eu te peço que em nome de Jesus, o teu Espírito venha sobre os irmãos e os encoraje, Senhor, naquilo que eles precisam de coragem. Fortalece os pés, traz convicção, Senhor. Talvez alguns precisam dar um passo de fé, mas estão amedrontados, Senhor. Estão com medo. Eu te peço, Senhor, não nos deixe sair daqui assim. Não nos deixe, Senhor, sair daqui dessa forma. E eu profetizo sobre a vida dos irmãos. Querido, eu quero te abençoar. O Deus de toda graça te abençoe, te sustente, te fortaleça. Abra os teus olhos e que você possa crer, não naquilo que você está vendo, não naquilo que você pode tocar, mas que você possa crer na palavra que te garante vitória, na palavra do Senhor, não na minha palavra, mas na palavra do Eterno, na palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu abençoo você, eu abençoo teu coração, eu abençoo tua vida, tua casa. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre ti de forma profunda, e traga graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Amém. Fala para o teu irmão, vamos andar por fé? Vamos andar por fé, em nome de Jesus.